Fala pessoal, eu sou o Diego do canal Mangás e Mais e hoje trago para vocês mais um vídeo de leituras mensais, desta vez referente ao mês de outubro de 2023 e com uma excelente notícia. Todas as minhas obras adquiridas em 2022 foram lidas, isso mesmo, aquela pilha de 2022 finalmente foi zerada e com o andamento já que ocorreu em novembro, nós estamos aqui com as compras de maio de 2023, eu sei. Eu não fiz tantas compras no início do ano. Eu estava com o canal meio parado, estava passando por alguns problemas e eu acabei deixando a coleção um pouquinho de lado, mas como vocês sabem, aí no finalzinho de junho eu retomei as atividades, retomei a leitura, estou correndo atrás do prejuízo. Bom, nesse mês de outubro eu li um total de 28 volumes, foi um mês, mais um mês muito bem aproveitado, apesar de todas as dificuldades, eu consegui arrumar um tempinho para fazer essa leitura além do meu tempo habitual. Eu costumo ler mais no período da noite, mas também tive um tempinho de sobra é, durante o período de trabalho, então eu aproveitei para fazer essa leitura sempre que foi possível. E também, é claro, a maioria desses volumes são de tancos, né? Mas enfim, vamos ao que interessa, vamos conversar um pouquinho sobre o que eu li durante este mês de outubro. Bom, e a primeira obra que eu tenho para comentar aqui com vocês é Dragon Ball Gaiden, aquela vez que eu reencarnei como Yantia. Tem review aqui no canal. Se eu não me esquecer, deixarei o link na descrição desse vídeo com a review deste material. Basicamente, ele conta a história então de um garoto que é aficionado por Dragon Ball e também por meninas. Em um determinado momento, ele vê uma garota, né, com uma saia curtíssima, uma mini saia muito curta, e ele sai correndo para ver aquilo mais de perto, acaba tropeçando, caindo das escadas e perde a consciência no mundo real. E quando ele recobra essa consciência, ele está no mundo de Dragon Ball, reencarnado no corpo de Yantia. E logo no começo, quando ele se dá conta disso, ele fica feliz porque se lembra que o Yantia, ele era namorado da Bulma, né? E como esse garoto nunca teve contato com nenhuma menina, ele acaba ficando bastante empolgado, mas logo ele se recorda que o Yantia é um personagem que morre diversas vezes e ele não quer passar por essa experiência. Então ele busca formas, né, de impedir que ele, como Yantia, morra durante os eventos de Dragon Ball, e para isso utiliza todo o conhecimento que ele possui com relação à franquia, com relação ao universo de Dragon Ball. Porém, ele acaba tendo uma surpresa, né? Existe um outro personagem ali que também não faz parte daquele mundo. Então rola uma disputa entre eles. De uma forma geral, este mangá ele é divertido, tá? Não é algo que vá mudar a sua vida ou vá te trazer um conhecimento novo sobre algo, mas é um bom passatempo. Ele tem também o problema de ele ser muito curtinho e a história de Dragon Ball é extremamente vasta, né? O universo criado pelo Akira Toriyama é gigantesco, fantástico, mas a arte também é cativante aqui neste mangá. Para quem é fã da franquia, eu recomendo certamente esta obra aqui, editada, né, publicada aqui no Brasil pela Panini, porém sempre evitando o preço de capa, tá? Então ele saiu aqui no Brasil por R$ 36,90. Eu creio que se você comprar aí por 22, 24 reais, é um preço bem pago por ele. E o segundo material que eu tenho aqui para mostrar para vocês é Sandland, este aqui sim, né, do nosso mestre Akira Toriyama, outra obra publicada pela Panini aqui no Brasil. O preço de capa dele R$ 33,90, foi lançado em 2022, se não me falha a memória. Também tem review aqui no canal, inclusive foi o último review que eu fiz, e de uma forma bem resumida. Não vou nem falar dos traços, porque é Akira Toriyama. Os traços dele são reconhecíveis, né, por qualquer pessoa que conheça Dragon Ball, mesmo que não tenha lido o mangá, tenha visto apenas a animação, por exemplo, você reconhece os traços. E aqui nessa história a Terra se tornou um planeta desértico em razão das guerras que ocorreram, e este planeta Terra aqui ele é coabitado por humanos e por demônios. E como o acesso à água
ele é bastante difícil, né? Toda a água é controlada por um rei humano, né? E ele utiliza do seu exército para fazer valer essa força e a influência que a água tem na vida das pessoas. O Hal, que é um xerife de uma cidadezinha pequena, ele vai até a cidade dos demônios e acaba convencendo o Beelzebub e o Tiff, que são obviamente dois demônios, né, a ajudarem ele em uma jornada em busca de um suposto lago fantasma que existe na região sul deste território que eles habitam. Então, além de enfrentarem nesta jornada, né, diversos monstros, inimigos de diversas formas, eles também enfrentam o pior de todos, que é a ganância da humanidade, né? É representada aqui, obviamente, já como já dito, pelo rei e pelo menos uma parte do exército dele. E eles então precisam unir forças, né, para vencer esses desafios e encontrar a água. Novamente, aqui eu recomendo este mangá, mesmo que você não conheça o Akira Toriyama, eu penso que é uma leitura aberta a todos os públicos. Bom, na sequência eu quero comentar um pouquinho com vocês sobre este mangazinho que eu não canso de elogiar a história, que é Kamen Rider Kuga. Li neste mês de outubro o volume 4, é uma edição publicada aqui no Brasil. Com relação ao aspecto físico, eu não tenho nada a reclamar com relação a este mangá. O preço de capa dele é R$ 52,90, mas é bastante comum encontrarmos o Kamen Rider, não só o volume 4, mas os demais também, na casa dos R$ 30, às vezes até abaixo disso. Então, neste volume 4 aqui, nós continuamos a acompanhar a história do Godai, que é o Kamen Rider Kuga, e no início desse volume ele está entre a vida e a morte em razão da batalha que ele teve com o Kamen Rider Agito no volume anterior. E as perspectivas aqui não são das melhores devido ao envenenamento que ele acabou sofrendo por parte de uma das criaturas não nominadas, não identificadas, melhor dizendo. E no desenvolvimento desse volume aqui, o Kamen Rider Agito ele acaba trocando de hospedeiro. Não darei spoilers aqui, mas é uma pessoa que recentemente teve uma ligação com o Godai. A única crítica que eu tenho assim de negativa, né, é que no meio de tanta tensão, e este é um mangá, apesar de não ter assim neste volume aqui tanta violência, mas é um mangá com uma história um pouco mais sombria, digamos assim, e no meio disso tudo acaba, para quebrar um pouquinho da tensão, né, ocorrendo um encontro entre o pessoal do departamento de polícia ali de Tóquio, que combate essas criaturas não identificadas, e durante esse encontro em restaurante tem algumas coisas ali que são engraçadas, outras nem tanto, são um pouco forçadas, na minha opinião, e foi uma passagem um tanto quanto desnecessária. Bom, e como ocorre na história do Kamen Rider Kuga, essas criaturas elas buscam fazer o chamado Jejeru, que é um ritual de passagem deles, de subida, digamos assim, no ranking, né, de classe deles entre esses monstros. E esses testes envolvem, obviamente, eliminar um número determinado de pessoas em um período de tempo também pré-estabelecido. E para enfrentar esses desafios, o nosso Godai, né, o Kamen Rider Kuga, ele busca uma nova transformação que lhe possibilite utilizar uma arma. E essa transformação está aqui belíssima na contracapa deste mangá. Muito bonita a arte. As páginas coloridas que tem aqui dentro são sensacionais. E para dar continuidade, então, temos aqui o Inuyasha, volumes 5 e também o voluminho 6. Vocês devem estar alguns se perguntando, né? Pô, Diego, você sempre fez um ranking de classificação daquilo que você mais gostou de ler durante o mês e você não está fazendo isso agora. É que este mês ficou muito, muito, muito complicado estabelecer um ranqueamento, porque não teve nada que eu li que eu não gostei, tá? E mesmo entre as coisas que eu menos gostei, eu não consegui encontrar uma forma que me convencesse que aquela seria a ordem correta. Então eu fiquei cheio de dúvidas
resolvi não fazer esse ranqueamento. Com relação ao volume 5 do Inuyasha, então ele continua a sua jornada em busca da Joia de 4 Almas, junto com a Kagome. E no comecinho desse volume, então, a Kikyo reaparece, né? E, claro, ela está num corpo sem a alma dela. E para manter essa alma viva, esse corpo vivo, ela precisa roubar, pegar as almas de outras pessoas. E o Nuyasha fica bastante incomodado, né? Com a presença da Kikyo novamente ali, viva. E a Kagome sente ciúmes disso. Eu reclamo às vezes de Mao, da Rumiko Takahashi, que é a mesma autora de Nuyasha, porque naquela obra, a relação que ocorre entre o Mao e a Nanoka, eu acredito que é bastante forçada quando ela demonstra ciúmes com relação a ele. Aqui em Nuyasha, não. Aqui eu sinto que ficou uma relação bem construída, e mesmo essa crise de ciúmes que ela tem aí no meio, é algo válido dentro da história, pelo menos no meu entendimento. E talvez o grande desafio que o Nuyasha tem aqui é um yokai que não é, na verdade, um yokai, né? É um ser humano que busca a imortalidade, e ele é confundido com um yokai em determinado momento. E esse humano, então, ele usa de poderes sobrenaturais, ele devora as pessoas e joga os ossos em uma árvore, e desta árvore nascem frutos em forma da cabeça das pessoas que ele acabou de devorar. E para complicar a situação ainda mais, né, já que é um adversário difícil, a Kagome, o Shippo e o Miroku, eles acabam encolhendo, e o Inuyasha perde os seus poderes porque é a primeira noite de lua cheia daquele mês. Primeiro dia de lua nova. Eu sempre, sempre me confundo com a lua cheia, perdão. E na parte final, entra na história a Sango. Sango é aquela personagem que possui um bumerangue, né, uma arma feita de osso, e é uma exímia eliminadora de yokais. Entretanto, a entrada nela na história é algo bastante trágico, porque envolve o extermínio, né, do clã desses exterminadores, desses caçadores de yokais. E óbvio que falar mais do que isso seria estragar a leitura de quem ainda porventura não tenha lido, não conheça Inuyasha. E no volume 6 do Inuyasha, a Sango finalmente resolve se unir ao grupo da Kagome e do Inuyasha, né, porque ela pretende se vingar do Narako, que é aquele yokai que infernizou a vida de todo mundo, né, responsável por uma grande tragédia na vida do Inuyasha, que amaldiçoou o Miroku, por isso que ele tem aquele buraco negro na mão que vai consumindo ele ao longo do tempo. Mas nesse volume o que tem de importante aqui é que ele explica um pouquinho para nós sobre a origem do Narako, né? E o Inuyasha então promete aqui romper o ciclo de morte e de tragédias que envolvem o Narako e a pessoa que é a portadora, melhor dizendo, a pessoa responsável por purificar a joia das 4 almas. E até metade desse 6º volume, então, nós temos ainda a inclusão de uma breve historinha com relação ao deus da água, né? É legal, mas não tem uma importância assim para o desenvolvimento da história principal. E a metade final do volume, aí sim, nós temos o Narako buscando eliminar os companheiros do Inuyasha, né? Cada um em um momento diferente. O Miroku passa por um mau bocado, a Sango também, inclusive o Narako ele é tão safado, digamos assim, que ele utiliza o irmão morto da Sango como uma forma de fazê-la trair o Inuyasha. Bom pessoal, eu vim do futuro aqui interromper esse vídeo para dizer que inicialmente a intenção era dividir o vídeo de leituras do mês de outubro em 2 partes. Entretanto, após fazer a edição do que seria a primeira parte, eu resolvi dividir essa primeira parte em 2. Então nós teremos aí ao longo da próxima semana mais 2 ou até mesmo 3 vídeos comentando sobre tudo aquilo que eu li no mês de outubro, tá?
Peço desculpa para vocês, eu sei que a Thumb está mostrando mais volumes de mangás do que os que eu de fato comentei nesse vídeo, mas no próximo vídeo, na continuação, vocês verão os comentários sobre as demais obras que apareceram aí na Thumb. E se você me acompanhou até aqui, meu muito obrigado. Eu sou o Diego do canal Mangás e Mais. Até mais.